Você perdeu alguém importante na sua infância e por algum motivo ainda sente um vazio que você não sabe explicar? Para muitas crianças, a morte de um ente querido não é apenas a ausência, é a ruptura na sensação de segurança. E na vida adulta, isso pode virar, por exemplo, medo de abandono, dificuldade de confiar, perfeccionismo em excesso. E nesse vídeo você vai entender os 5 principais efeitos desse tipo de perda na vida adulta. E eu vou ensinar também 5 passos práticos para que você possa começar a cicatrizar essa ferida emocional que você pode estar sentindo. E para quem não me conhece, eu me chamo Sérgio, onde eu atuo com técnicas de hipnose e terapias regressivas. E é muito comum pessoas me procurarem por questões relacionadas a perdas que tiveram na infância, seja o pai, a mãe, avós, de pessoas próximas que essas crianças amavam muito. O que para uma pessoa adulta é algo normal, no sentido de que a morte sempre vai vir, todo mundo vai passar por isso, vai perder alguém. Não estou dizendo que é fácil aceitar mesmo para uma pessoa adulta, mas a criança ela tem uma interpretação muito diferente do que um adulto, porque o adulto, por mais que ele sofra, ele sabe que aquilo é inevitável. Uma criança ela não entende, ela não consegue ter essa compreensão. A criança numa situação dessa, ela pode ter uma sensação muito grande de não estar mais segura, porque aquela pessoa da qual era a segurança da criança deixou de existir. Então a criança ela pode se sentir sem essa viver sem essa sensação de segurança. Logo, o cérebro dessa criança, ela vai aprender a estar no estado de vigilância constante e o coração vai aprender a sempre se proteger. Então, na vida adulta, essa pessoa ela vai desenvolver certos padrões que vão parecer como defeitos, mas que na verdade são simplesmente estratégias de sobrevivência. E os 5 efeitos mais comuns na vida adulta de quem perde alguém na infância são os seguintes. Primeiro, medo do abandono e da hipervigilância. Por exemplo, sinais de checagens constantes, ciúmes, dificuldade de confiar, necessidade de agradar em demasia. Tudo isso é oriundo ao medo do abandono. A pessoa acaba tendo esse sentimento de ter que estar sempre em cima, checando onde a pessoa está, perguntando, cobrando, tendo um ciúmes exagerado. E tudo isso vai gerar sérios problemas na relação. E o que você precisa entender desse sinal, desse efeito, é que isso não é uma carência exagerada. Na verdade, é um alerta de que você está simplesmente tentando evitar uma dor do passado. Ou seja, a pessoa acaba ficando em cima, cobrando, tendo ciúmes, porque ela tem tanto medo de ser abandonada que ela acaba tendo essas atitudes inconscientes porque remete à dor do passado de ter sido abandonada devido à perda. Segundo efeito é uma hiperindependência e anestesia emocional. Se você é do tipo que sempre fala, mas eu sempre me viro sozinho, e sente dificuldades em pedir ajuda quando você realmente precisa, então você pode sofrer com essa hiperindependência. Lembrando que não é uma independência, é uma hiperindependência, é algo a mais. O que você precisa entender é que você desenvolveu essa estratégia, você aprendeu a não precisar para não perder de novo. Isso significa que você prefere não deixar que as pessoas se aproximem para não correr o risco de não perdê-las. Uma vez que você não tem, você não perde. Então isso é uma estratégia de defesa que você criou devido a essa situação. O terceiro efeito é o perfeccionismo e hiperresponsabilidade. Se você é o tipo de pessoa que sempre tenta controlar tudo para que nada dê errado, se culpa ao descansar, ou até mesmo está beirando ao burnout, você pode estar sofrendo com esse efeito. O que você precisa entender é que essa necessidade de controlar tudo, na verdade, é a intenção de evitar perdas. Só que isso é uma ilusão. Primeiro, porque ninguém consegue controlar tudo, é impossível. E segundo, que não tem como evitar perdas. Nós podemos até minimizar, mas é uma falsa sensação de segurança achar que consegue ter o controle de tudo e que vai evitar perdas. E é justamente aí que vem a dor, a angústia, porque por mais que você tente ter o controle de tudo, no final das contas você percebe que não tem. E é muito importante aprender a lidar com essa necessidade de controlar tudo, porque no final das contas não é possível. Quarto efeito é uma evitação
de despedidas e adiamentos. Se você é uma pessoa que sente que tem dificuldades em encerrar ciclos, tem medo de mudanças, trava em começos e finais, você pode ser uma pessoa que sofre com esse tipo de evitação. E o que é que você precisa entender disso? Terminar algo aciona memórias antigas, memórias dolorosas. E o seu corpo sempre vai tentar evitar essas circunstâncias, o que pode inclusive ocasionar crises de ansiedade. E quinto efeito é gatilhos a datas sensíveis, por exemplo. Se você tem reações exageradas a datas como aniversário, até mesmo a hospitais, cheiros ou até mesmo músicas, você pode ter um gatilho atrelado a isso. E entenda que isso não é drama, é uma memória emocional. E o simples fato de você entender que isso não é drama, que é uma memória emocional, já ajuda demais a você lidar com esse gatilho. E agora vamos aos 5 passos para ajudar você a cicatrizar essa ferida emocional. Primeiro, nomeie e valide. Você precisa entender que, tudo bem, isso aconteceu comigo e doeu. E o meu corpo aprendeu a se proteger. Quando você entende e valida isso, já é um passo importantíssimo. E um exercício para te ajudar com isso é o seguinte: você vai escrever uma carta para o seu eu criança, dizendo para você o que você nunca ouviu nessa época, o que você gostaria de ter ouvido. O segundo passo é atualizar a sua história. Diferencie perda de abandono escolhido. Pense o seguinte: eu fui amado e a vida foi dura. Não foi eu não mereço. Quando existe um abandono escolhido, que é quando um pai, uma mãe ou alguém escolhe se afastar de uma criança, é normal que essa criança se sinta culpada, pensando o porquê que essa pessoa se afastou, se ela não merecia o amor dessa pessoa. É entendível que isso aconteça nessa situação, né? Mas quando é a vida que impõe, você não pode, ou pelo menos não deveria, ter esse sentimento de eu não mereço, porque não foi algo culpa sua. E mesmo que seja um abandono escolhido, você também não teria culpa. Só que é mais difícil de entender. E quando a vida faz isso, então, nessas circunstâncias, é que você não deveria mesmo ter esse tipo de sentimento. Então, aprenda a diferenciar o abandono escolhido da perda. Terceira estratégia é reconecte-se com seu corpo. Tem um exercício de respiração muito bom que eu sempre ensino, que é o exercício 4-7-8, onde você inspira o ar por 4 segundos, segura por 7 segundos e solta o ar devagar por 8 segundos. Eu vou deixar no card aqui um vídeo onde eu ensino exatamente esse exercício. Então, acabou esse vídeo, confere esse outro lá para que você aprenda como aplicar esse exercício de respiração e se reconectar com o seu corpo. O objetivo desse exercício é ensinar ao seu sistema nervoso que está tudo bem, que está seguro. E assim evitar até mesmo uma crise de ansiedade. Quarto passo é aprenda a honrar sem se prender. Você pode escolher um objeto, uma foto, escolher um lugar da sua casa para que você possa sempre voltar lá e ter um momento com aquela pessoa. Não por obrigação, mas para que você possa honrar a vida que você teve com aquela pessoa. E assim você focar no tempo que você teve com ela em vida e não o tempo que você deixou de ter por essa pessoa partir. Muitas vezes nós focamos muito na perda, no que nós deixamos de ter, e esquecemos os momentos de alegria que nós tivemos com essa pessoa que nós amamos tanto em vida. E quinto passo, treine despedidas seguras e principalmente limite o perfeccionismo. Por exemplo, micro despedidas. Você chega para a pessoa e avisa: olha, eu volto já. E você volta no horário que você combinou, na hora marcada. Você pode fazer isso com alguém que você se encontrou, se despede e marca um reencontro um tempo depois. Esses treinos com essas micro despedidas e cumprir com a volta, né, com o que você combinou. E outra coisa importante é sobre o perfeccionismo. Lidar com o perfeccionismo é extremamente importante. Você precisa adotar o está bom o suficiente. Quando você entende isso, você começa a entender que não precisa ser perfeito, mesmo porque nunca vai ser perfeito, mesmo porque a perfeição é praticamente impossível ser atingida. Agora, uma coisa muito importante: se o luto ele parece interminável, insuportável, não hesite em buscar a ajuda de um profissional.
A terapia é uma das formas mais eficazes para que você possa lidar com questões que geraram feridas profundas. Feridas emocionais são muito difíceis de lidar sozinho. Então, busque ajuda, não evite, não hesite buscar ajuda profissional. E caso você acredite que a hipnoterapia pode ser uma alternativa para você, chama aqui no WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui abaixo. Nós podemos conversar, será um prazer tirar todas as suas dúvidas sobre hipnose, hipnoterapia e principalmente como a hipnoterapia pode ajudar você na sua situação especificamente. Se esse vídeo fez sentido para você, você gostou, comenta aqui nesse vídeo sua opinião, o que é que você achou, alguma experiência sua que você queira compartilhar. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com algum amigo, colega que você acredita que possa se beneficiar com essa mensagem. Um grande abraço e até a próxima.